Fala, pessoal! Boas-vindas a mais um explainer aprofundado, orgulhosamente patrocinado pela Ford College. Olha só, hoje a gente vai colocar o nosso chapéu de engenheiro e atuar como verdadeiros leitores de plantas técnicas. O nosso grande objetivo aqui é decodificar a transição da lógica lá da IVM para SVM e focar em algo que literalmente tira o sono de muita gente. Como diabos a gente atualiza contratos sem quebrar o sistema inteiro? No nosso encontro anterior, nós já analisamos as considerações de performance e segurança ao portar padrões de tokens, lembram? Pois é, agora vamos mergulhar de cabeça nessa parte de atualização com muita energia e aquele olhar técnico bem afiado que a gente já conhece. Bom, a nossa planta de engenharia para hoje é super direta. Tópico 1, a atualização. 2, relembrando o velho mundo. 3, a engenharia do Solana. 4, mapeando Solidity para Anchor. 5, o fluxo de migração prática. E por fim, o tópico 6, conclusão e próximos passos. Vamos lá? Seção 1, a atualização da EVM para a SVM. Basicamente, a engenharia por trás do fim dos tão temidos slots de armazenamento corrompidos. Seção 2, relembrando o velho mundo e o famoso paradigma do proxy no Solidity. Para a gente entender o novo, precisamos dar um passo atrás. Na EVM, a estratégia principal para atualizar contratos envolve o uso de proxies, certo? O que a gente faz na prática é literalmente empurrar a lógica e o estado juntos num espaço super apertado. O contrato proxy mantém todo o estado, o tal do armazenamento, dentro dele mesmo, enquanto delega a lógica de execução para um contrato de implementação separado. Sabe com que isso se parece? É exatamente como tentar trocar o motor de um carro enquanto se está dirigindo a 120 km/h numa rodovia. Um único movimento em falso e as consequências, bom, são desastrosas. E a ferramenta mágica, ou a grande dor de cabeça, que torna essa troca de motor possível na EVM, é o Delegate Call. Essa é uma instrução que permite executar um código externo, mas mantendo os dados no armazenamento atual. O grande gargalo aqui é que a EVM depende de slots de armazenamento que não têm uma estrutura muito rígida. Então, isso exige uma compatibilidade absolutamente perfeita entre as versões. Pensa comigo, se a nova versão da lógica tentar ler uma variável no slot errado, bum! O sistema trava de forma catastrófica bem no meio da atualização. Beleza, isso nos leva à seção 3, a engenharia do Solana e a mudança de paradigma. Ahá, é aqui que a ficha cai e o jogo muda completamente. De um lado, no velho mundo, a gente tem o proxy em Solidity, com o estado e a lógica completamente emaranhados, tudo misturado naqueles slots de armazenamento. Do outro lado, a gente vê a beleza da engenharia pura do Solana e do Anchor. Programas e contas são entidades estritamente separadas. Voltando à nossa analogia do caminhão, é como se a gente tivesse plantas de engenharia diferentes para o motor e para a carga. A gente pode simplesmente levar o caminhão na oficina, trocar o motor tranquilamente, sem nunca tocar, mover ou sequer arriscar a carga preciosa que está lá na caçamba. E como é que a gente faz essa troca de motor de forma nativa e segura no Solana? Através do chamado carregador atualizável, ou Upgradable Loader. Ao invés de criar aquelas gambiarras internas de delegação, como a gente fazia com os proxies, o Solana suporta as atualizações diretamente no nível binário. A autoridade designada vai lá, simplesmente envia o novo código executável e o sistema atualiza tudo mantendo exatamente o mesmo identificador do programa. É limpo, é direto e, o mais importante, é estruturalmente muito sólido. Avançando para a seção 4, mapeando Solidity para Anchor, o nosso mapa de tradução. Vamos fazer aquele D para clássico, onde a gente usava Delegate Call e Proxies. Agora a gente utiliza o BPF Upgradable Loader, onde nós tínhamos todo aquele caos dos slots de armazenamento não estruturados. Agora temos layouts de conta explícitos, definidos com precisão de bytes. E a velha inicialização por construtores, que rodava só uma vez no deploy, ela é mapeada diretamente para uma instrução inicialize formal lá dentro do Anchor. A grande sacada é que o Solana depende inteiramente da ordem exata dos bytes e de uma serialização muito rigorosa. Nada de ficar chutando em qual slot a variável foi parar. Então, o ponto crucial dessa mudança é este. Errar a planta de engenharia agora tem consequências diferentes. No velho mundo, um erro de layout causava uma colisão de slot de armazenamento. No novo mundo da SVM, isso se traduz diretamente em uma falha de desserialização. Sabe o que isso significa na prática? Se a ordem dos bytes ou o tamanho dos dados mudar sem o bom planejamento, o programa simplesmente não consegue ler a conta. Ele tenta decodificar a carga, falha, e o resultado é uma corrupção silenciosa ou erros imediatos logo na leitura dos campos. E como a gente evita isso?
Vamos para a seção 5, o seu fluxo de migração prática. O nosso processo operacional aqui, para botar a mão na massa, tem 3 fases sequenciais bem claras. Fase 1. Precisamos identificar os limites de estado, catalogar exatamente onde os dados vivem e mapear os seus bytes. Fase 2. Escolher o mecanismo de atualização. A gente vai usar o carregador atualizável nativo ou vamos adotar migrações explícitas e contas totalmente novas? E, por fim, a fase 3. Planejar o caminho real de migração dos dados, garantindo que o estado flua com total segurança do layout antigo para o novo. Mas aí surge uma dúvida. E se a estrutura da conta tiver que mudar inevitavelmente durante essa terceira fase? É exatamente aqui que entra a instrução de migração. Essa é uma ferramenta projetada especificamente para ler a planta antiga dos dados e reescrever tudo em um novo formato. A gente utiliza essa instrução para garantir que a nossa carga preciosa nunca, jamais seja perdida. A gente transfere o estado validado lá das contas legadas para as contas novas e faz tudo isso dentro de uma transação perfeitamente controlada. Chegamos então à seção 6, conclusão e próximos passos. Pessoal, presta bem atenção aqui. Se for para memorizar apenas uma única coisa do nosso estudo de hoje, que seja esta regra de ouro: preserve bytes de estado em variantes de serialização ao invés de slots de armazenamento. De verdade, essa é a fundação da engenharia na SVM. Essa mudança de paradigma incrível que nos liberta daqueles acidentes de colisão e nos eleva para um nível de controle absurdo e preciso sobre os dados. Então, fazendo aquele resumo rápido dos insights mais importantes, lembremos sempre que o estado agora tem a sua própria casa, ele vive em contas separadas e explícitas. Para atualizar a inteligência do sistema, a gente usa os carregadores de programas. A inicialização deixou de ser um construtor e passou a ser uma instrução formal no Anchor. E, acima de tudo, a gente precisa testar a desserialização com o máximo de rigor possível. Sério, uma desserialização bem-sucedida num ambiente de teste é o grande sinal verde de que os dados ao vivo na mainnet não serão corrompidos. Muito bem, em nosso próximo encontro, a gente vai aplicar tudo isso com código real em Rust e Anchor, falando sobre padrões de proxy e layouts de armazenamento. Fica aqui o dever de casa. Peguem aquele contrato antigo em Solidity e tentem mapear as variáveis dele mentalmente. Como sempre, este explainer é orgulhosamente patrocinado pela Forge College. Não deixem de acessar forge.college para continuarem elevando as habilidades na Web3. Mas antes de ir, deixo aqui uma pergunta final para a gente refletir. Com a SVM exigindo essa precisão militar na estruturação de dados, será que a era daquelas vulnerabilidades catastróficas de armazenamento da EVM está finalmente chegando ao fim? Um grande abraço a todos e a gente se vê na nossa próxima planta técnica.